Hoje o Realidade em Pauta fala sobre a situação da Argentina, que enfrenta um momento delicado na economia. A população tem ido às ruas protestar contra ações do governo Macri, principalmente depois da decisão anunciada de iniciar negociações para um possível empréstimo do FMI ao país. Maurício Macri chegou ao poder na Argentina como resultado de uma reviravolta que o kirchnerismo não esperava. Ao longo da campanha presidencial em 2015, as pesquisas mostravam que o nome escolhido por Cristina Kirchner venceria com facilidade a disputa pela Casa Rosada. Mas em um movimento surpreendente, Daniel Scioli, apontado como favorito para a sucessão da centro-esquerda no país, perdeu espaço para as políticas de direita prometidas por Macri. Mas a vitória em segundo turno do político, que se apresentava como um não político, foi por uma margem tão pequena que seria considerada empate técnico. Macri venceu com apenas 700 mil votos de diferença, com 51,4% dos votos contra 48,6% do oponente. Tido como empresário de sucesso e famoso por ter sido presidente do principal clube de futebol da Argentina, o Boca Juniors, Macri já era uma voz discordante das políticas de Cristina Kirchner desde que fundou o próprio partido, pelo qual foi eleito 2 vezes como chefe de governo em Buenos Aires, de onde saiu para concorrer à presidência. A grande aposta em Macri era pela reestruturação econômica do país, com a promessa do chamado gradualismo. Ele prometia uma retomada gradual da melhora econômica. Mas em pouco mais de 2 anos, a República segue em dificuldades e o governo amarga a impopularidade. A aprovação de Macri entrou em queda quando o governo conseguiu aprovar no Congresso a reforma da Previdência no fim de 2017, debaixo de muita pressão popular em protestos que deixaram dezenas de feridos. Mas mesmo antes disso, a política econômica macrista de acabar gradualmente com subsídios financeiros implementados por Kirchner já faziam o trabalho de corroer a popularidade do líder. Com a redução das políticas assistencialistas, numa decisão prometida por Macri para dar equilíbrio às contas públicas, as tarifas de produtos e serviços essenciais, como energia e combustíveis, passaram a subir exponencialmente na Argentina. Os aumentos causados pela retirada de subsídios chegaram a 400% no caso da energia. Aliado aos aumentos, o país, altamente dependente de dinheiro estrangeiro, sentiu os impactos do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. De imediato, o dólar passou a custar mais caro, em um movimento que se acentua diariamente. Para o governo de Maurício Macri, a crise cambial é a principal razão para o momento delicado da economia. Com as dificuldades com o câmbio, as importações caíram e setores importantes como o da construção civil e o do mercado automotivo foram duramente afetados pelo aumento nos custos de importação. Por outro lado, a venda de commodities, como a produção agrícola, teria vantagens em um cenário de dólar em alta, mas o mercado global passa por um momento de desvalorização desse tipo de produto. A junção de todas as circunstâncias resultam em uma ação natural em governos democráticos. A população, insatisfeita, ocupa as ruas em protesto contra os rumos da política e da economia do país. Um movimento pelo qual o Brasil passou recentemente e que ainda não foi totalmente superado no país.
Na Argentina, os problemas econômicos suscitam manifestações. E a suposta resolução apontada pelo governo leva os mesmos cidadãos a protestar contra a solução encontrada. O economista Martín Ravazani, especialista da consultoria Ecolatina, diz que o maior problema não é buscar o FMI. Ele diz que o tema principal da discussão deve ser como essa ajuda vai ser negociada e como vai ser a política econômica que o governo argentino vai desenhar a partir disso. O tema não passa tanto por recurrir ou não ao fundo, sino cómo se toma esa ayuda y qué diseño de política hace el gobierno argentino a partir de este respaldo del fondo. Para Ravazani, Macri vai ter a chance de repensar globalmente a economia do país e deixar de focar apenas em reformas fiscais. Si el enfoque es solo fiscal, creemos que va a ser difícil una resolución y la experiencia histórica muestra que los ensayos han terminado mal. De donde creemos que esta puede ser una oportunidad para que el gobierno reconsidere el diseño global de su política econômica. Em cenário de globalização, uma crise acentuada em vizinho pode ter reflexos esperados para o Brasil. A segunda maior economia da América do Sul é o terceiro maior parceiro para o comércio brasileiro. Cerca de 75% das exportações de automóveis do Brasil, por exemplo, atravessam o Rio da Prata para circular na Argentina. As relações entre os dois países movimentaram 27 bilhões de dólares na balança comercial bilateral em 2017. As exportações brasileiras para a Argentina chegaram a mais de 17 bilhões de dólares no ano, o que torna a Argentina o principal sócio do Brasil na América do Sul. E as políticas de reajuste fiscal são outro aspecto que liga os atuais governos dos dois vizinhos. Talvez por isso, a Argentina tenha sido o primeiro país visitado por Michel Temer após o impeachment de Dilma Rousseff para estreitar laços bilaterais. Macri já tinha visitado o Brasil logo depois de eleito, mas antes mesmo de tomar posse, quando foi recebido por Dilma. Após o impeachment, voltou ao país para uma visita oficial a convite de Michel Temer. Em um momento em que a América do Sul, de modo geral, enfrenta problemas em muito devidos ao câmbio, com a desvalorização de moedas em relação ao dólar, o agravamento de uma crise em algum país da região acende uma luz de advertência para que os governos trabalhem em busca de ações preventivas que impeçam o contágio característico de uma economia interligada. E enquanto o sol de maio tenta brilhar na Argentina, cabe esperar que as nuvens se dissipem sem dispensar a cautela de um guarda-chuva sempre à mão. Diferentemente do tango, em que a dramaticidade encenada nos passos tem um efeito atrativo, a tensão de uma crise na vizinha Argentina, em um cenário de baixo crescimento da América Latina, compõe um convite para um baile que parceiro algum gostaria de dançar. O Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode sempre rever e divulgar as reportagens apresentadas aqui. É só acessar o nosso site novotempo.com/jornalismo. A você, muito obrigado e até o próximo programa.